Meu amigo, minha amiga, boa noite. Hoje nós vamos falar de dinheiro. Falar de dinheiro, essa época do mês, dia 23, né? É uma época de pouco dinheiro, então é uma época boa para a gente falar de dinheiro, pelo menos para a gente lembrar dele, né? Já que poucos têm no bolso. Então ontem nós festejamos, ou pelo menos deveríamos ter festejado o descobrimento do Brasil. 519 anos, né? Desde o dia 22 de abril de 1500. Como essa data foi falada na escola pública e tal, né? Hoje em dia acho que ninguém se lembra mais que ontem foi a data comemorativa, né, do descobrimento do Brasil. Mas por que vem isso? Porque eu estava lembrando da minha infância, quando a gente fazia aniversário, que ganhava presente, né? E tinha sempre aquela tia que dava o dinheirinho no envelope, né? Tinha os que davam roupa, sapato, meia, essas coisas. Mas a gente gostava mesmo, era quando tinha aquela tia ou tio que dava no envelopezinho um dinheirinho, né? E era aquela alegria, né? Mesmo que fosse pouco, mas era dinheiro, né? E as crianças adoravam, né? Eu pelo menos adorava, meu irmão também, quando a gente recebia dinheiro. E gastava-se logo também, né? No início a gente pensava em guardar, fazer um cofrinho, mas como toda poupança, durava pouco. Depois tinha também aquelas idas às casas dos avós, né? Que quando a gente ganhava também um dinheirinho escondido. Geralmente quem dava o dinheiro era a avó, escondida do avô. Sempre tinha um que dava conta, não gasta, não sei o quê. Então a avó sempre era mais generosa e dava escondida, né? Escondido o dinheiro. Na minha casa era o contrário, meu pai é que era o mão aberta e a minha mãe era a pão dura, né? Então meu pai tinha que dar o dinheiro escondido. Era sempre assim. Até para as minhas filhas e tudo, quando elas iam lá, ele dava o dinheiro escondido da minha mãe. E se minha mãe soubesse, ela ficava brava. Isso aí é uma coisa que eu não entendo até hoje, nem quero entender. Nem quero entender. Coitada, já morreu e tudo, deve ter tido seus motivos lá, né? Ela era autora daquela frase lá de casa, quem dá o que tem a pedir vem, pode ser que seja por isso. Meu pai já sempre foi com a mão aberta, um leonino em mão aberta, e nunca se preocupou com isso. Bom, mas esse é outro assunto. Agora, por que eu vim falar sobre isso? Olha, o descobrimento do Brasil é que puxa o assunto. Me lembro que meu tio e meu padrinho, ele ia lá em casa, né, de vez em quando, muito raramente, ia lá para almoçar, né? E pedia para minha mãe fazer um risoto de camarão, ele adorava um risoto de camarão. E aí fazia, a casca tinha que ser fervida também, para que aquela água da fervura da casca do camarão serviria para fazer o arroz, entendeu? Era um arroz com camarão maravilhoso, tá? E geralmente ele passava lá na hora do almoço, antes de ir para o escritório, correndo e tal, e aí perguntava se eu precisava de alguma coisa. Ele era meu padrinho, né? Aí eu preciso de calça, sapato, essas coisas, né? É que eu não gostava de usar, como não gosto até hoje, mas tem que usar. Aí ele me dava o dinheiro, ele ia lá e pegava. Eu vou até mostrar algumas aqui, umas 4 ou 5 notinhas dessa, barão, R$1.000, não, mil cruzeiros, né? 1.000 cruzeiros, valor legal. Depois cada uma nota dessa passou a valer um cruzeiro novo. Daqui, mas era 1.000 cruzeiros. Então ele me dava umas 5 ou 6 amarelinhas dessa e mandava para comprar a loja inteira de roupa, e sapato e tudo, né? Essas aqui, os barões. Eu estava aqui olhando as notas que eu tenho guardadas antigas. Tem a de R$20, e essa aqui é até mais escura, porque uma é feita nos Estados Unidos e a outra na Inglaterra. Tem de R$10. Um dinheirinho bonito naquela época, né? Esse dinheiro que perdeu o valor aí, que não vale nada. Deixa eu ver. A de R$2 se confundia bastante com a de 1.000, amarelinha também. Tinha de R$1. Que R$1, tô delirando. Um cruzeiro
Quando eu falei real, ouça-se cruzeiro, tá? Tem nada de real. Um cruzeiro, 2 cruzeiros, 3 cruzeiros, 3 não, 5, 10. Agora, ficando velho mesmo, né? O pessoal aí cai de pau em cima de mim, tá vendo? Precisa casar. Bom, agora a nota que começou tudo isso foi essa aqui, ó. R$1.000. Essa é o início de tudo, R$1.000. Era do meu bisavô. R$1.000. Antiga, isso aqui valia um dinheirinho bom. R$1.000 era uma grana. Ok, eu tenho isso tudo guardadinho aqui, bonitinho. Não tem muito dinheiro não, só isso aqui. Hoje não vale nada, mas pelo menos naquela época valia, né? Dava para comprar um bocado de coisa. Então é isso que eu queria contar, esse caso aí. Já faz tempo que eu não gravo. Vou contar um caso falando do dinheiro, falando do seu Cabral, que teve a sua época, né? E das pessoas que davam dinheiro escondido, né? Agora, naquela época, eu me lembro que eu era criança, né? E a vida não era fácil. Eu via meus tios, meus avós e tudo, né? A vida era difícil, era complicada. Mas não se passava a dificuldade que eu vejo hoje as pessoas passarem. Não havia essa diferença, né, de classes, uns com muito, outros com pouco, na miséria e tal. Era uma classe média, grande e forte. E era a grande massa. E todos tinham o suficiente para comer, pagar suas contas. Não dava para fazer loucuras, entendeu? Mas nunca faltou nada de comida nas casas todas de classe média, pelo menos que eu via, que eu conhecia. Todos pagavam as suas contas direitinho. Não tinha esse negócio de crediário como tem hoje, que é cartão de crédito e juros e cheque especial e tudo. Não tinha nada disso. O dinheirinho era guardado em casa, inclusive, no pote de café, né, debaixo do colchão. E as mulheres controlavam o dinheiro para as despesas do mês. E nunca faltou dinheiro, sempre tinha. Você chegava para a tua avó pedir um dinheirinho, ela te dava, tinha o dinheiro em casa para te dar, e sempre resolvia. Hoje em dia eu vejo a situação completamente diferente. Trocou-se o dinheiro, esse dinheiro aqui, lindo, bonito, cheiroso, que ainda tem o cheiro daquela época, por um pedaço de plástico. Entendeu? Que você passa lá, digita uma senha, por isso que você perde o valor. Você não dá mais valor ao dinheiro, porque ele não tem valor, é plástico agora. Só que na hora de pagar a conta, com esses juros absurdos, aí você vai ver que o negócio é bem diferente. Naquela época o juro era centavos, né? E é o que a Caixa Econômica rendia aí na sua caderneta de poupança famosa. Hoje em dia ela continua rendendo esses centavos. Só que na hora de cobrar os juros, é da base de 12, 13, 14, 15% ao mês. Aí o negócio complica. Ou seja, a economia está totalmente perdida. Eu estava pensando um dia desse aí, por que os animais são felizes e o homem tem tanto problema, né? Os homens são problemáticos, os animais não têm disso, né? O dinheiro, a diferença entre os animais e os homens, só é essa, o dinheiro. Agora, claro, tem as suas vantagens, né? Os animais vivem sem nada, né? Dependendo dos outros. Será que isso aí é ruim? Depende dos outros para comer, para tudo, né? E já os homens são autossuficientes. Autossuficientes, será que são mesmo? Sei lá. Bom, é isso aí. Pessoal, já falei demais, espero que tenham gostado aí. Eu não tinha muito o que falar, mas acabei falando um bocado, né? Uma boa noite e até o próximo.